Vamos lá, meus amores. Coucou, mes amours. Avoir. O verbo avoir. A gente vai estudar ele um pouquinho agora, as conjugações dele no presente. Vamos juntos ver como que funciona o verbo avoir. Então, primeiramente, a gente tem aqui verbo avoir, né, que é o verbo ter. Enfim, avoir significa ter. E aqui é a conjugação dele, né? Então, aqui eu tenho j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Então aqui eu tenho então a conjugação do verbo avoir, que ele é conjugado assim como no português. Veja, olhando lado a lado é interessante de ver como funciona. O verbo ter se conjuga, o verbo avoir também se conjuga. É a mesma coisa, tá? As línguas são duas línguas latinas, funcionam aí basicamente conjugação de forma semelhante, são conjugadas, vamos dizer assim. Tá? Tem língua que não é conjugada, enfim. Como é uma língua latina, se comporta parecido com o português. Ponto positivo pra gente. Tá? Então não se assustem com a conjugação. Bom, então aqui eu tenho G. Né? Vê que eu cortei o E do je. Por quê? Porque começa com uma vogal e aí a gente junta o som. Beleza? Vai ser sempre assim. Então aqui eu tenho G, tu as, tu tens. Aqui pode ser ele, ela ou a gente. Tem, nous avons, nós temos, vous avez, vocês têm ou você tem. Ils ont, eles têm, elles ont, elas têm. Então esse é o verbo avoir e é assim que ele é conjugado, né? Como que eu recomendo você estudar? Aprenda isso aqui, você já acabou de ver, né? Aprendeu, agora você vai esquecer, você não vai lembrar, você não fixou tudo ainda, você só viu uma vez, né? Revisite esse material quando tiver dúvida. Tá vendo um texto, tá vendo alguma coisa, volta pra cá, como é que era conjugado mesmo? Ah, é assim, ok, e aí segue os seus estudos. É assim que se estuda verbos, né? Tem gente que escreve também, se te ajuda, então escreva também, tá bom? Beleza, avoir, ok. Ele pode significar ter, mas às vezes, dependendo do contexto, ele pode significar estar, como o nosso verbo être, que também significa estar. Bom, vamos ver isso aqui melhor na prática, que daí sim você vai fidelizar esse conhecimento. Vamos lá. J'ai trop faim. J'ai trop faim. Tá? Eu estou com muita fome. Esse G, literalmente, né? Eu diria eu tenho muita fome, porque é o verbo ter, né? É o verbo avoir. Mas o que acontece aqui é que no português a gente fala eu estou com fome. Né? Por isso que eu falei para você que às vezes ele é traduzido como estar também. Né? Mas no francês, literalmente, seria eu tenho muita fome. Ok? Beleza? J'ai trop soif. J'ai trop soif. Estou com muita sede. Então, o G, né? O G, ele tem esse significado de estar aqui. Eu estou com muita sede. Apesar de que é o verbo ter. Nesse sentido aqui, a gente traduz como estar, ok? Mas por que, Thales? Porque a língua funciona dessa maneira, né? A língua realmente é diferente. Tem muitas coisas no português que provavelmente você não vai saber a resposta também, mas você sabe que ela funciona dessa maneira. Então, vamos entender como a língua funciona. Né? Literalmente eu traduziria eu tenho muita sede, mas no português a gente não fala assim, eu tenho muita sede. No português a gente fala eu estou com muita sede. São duas línguas diferentes, é claro que vão se comportar de maneiras diferentes, tá? Então a gente precisa saber, acho que o seu objetivo é saber usar a língua e saber falar. Então, primeiramente, entendendo isso daqui, tá bom demais, ok? Você quer usar a língua, você já tem tudo que você precisa, ok? Beleza, vamos em frente. Tu as une belle vie ici. Você tem uma boa vida, né? Uma vida boa aqui. Então, tu as, você tem. Então, aqui a gente está vendo a tradução como ter, né? O verbo ter, você tem. Elle a 20 ans, né? Ela tem 20 anos. Il a une voiture. Ele tem um carro. De novo, verbo ter. On a des problèmes. A gente tem problemas. E a última, nous avons quelques questions. Nós temos algumas perguntas. Então, você vai aqui, avons, a, tu, a, G. Tudo isso aqui faz parte, então, do verbo, cadê? Tá aqui. Do verbo avoir, né? Verbo avoir. Conjugação dele tá tudo aqui. Conjugamos que nem no português, né? Línguas que os verbos são conjugados. Então,
Então você já sabe tudo isso, ok? Finalizamos então a nossa aula de verbo avoir, verbo ter. Alguns casos vai significar estar, como você viu ali. E você já entendeu esse conceito. Bacana? Então, os dois verbos mais importantes a gente já viu aqui nas aulas, que é o verbo avoir e o verbo être. Tá? São dois verbos importantíssimos, né? Que você vai ver muitas vezes aí no francês, ok? No mais, aqui estão minhas redes. Segue lá, participa, esteja perto de mim também para saber mais coisas. E eu te vejo com certeza no próximo vídeo para melhorar o seu francês aqui na Cultive. Até lá!